Olá, galera, tudo bem aí? Estamos aqui no primeiro episódio piloto dos irmãos Racing aqui, ou como vocês preferirem chamar, iRacing ou e-Racing. Fiquem à vontade, é um nome porque todo mundo pode falar o que quiser, certo? Então fiquem à vontade como vocês quiserem chamar. Eu tô aqui hoje com meu irmão, aí vem o nome do canal, do programa, com o Fernando Maier. Eu sou Maurício Maier, ele é o Fernando Maier, então, né? Não somos gêmeos, somos 2 anos de diferença, quase três praticamente. E a gente vai falar aqui hoje sobre Fórmula 1, uma grande paixão nossa. E eu vou deixar as honras aqui para ele se apresentar também. Muito bem, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, independente do horário em que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o Fernando Maier, como foi dito aí pelo Maurício Maier, meu irmão. Estamos começando aí esse projeto, que eu espero que esse seja o primeiro de muitos, aí esse projeto piloto. E vamos, né, falar sobre Fórmula 1, que é o esporte que a gente ama, que a gente gosta de falar, e que se deixar a gente fica aqui até amanhã, mas vamos fazer um apanhado de tudo que está acontecendo, do que já aconteceu até então, de uma forma bem bacana. Eu espero que vocês gostem aí, espero que vocês compartilhem e façam tudo aquilo que todos os programas aí, as pessoas que fazem parte do YouTube aconselham as pessoas a fazer. Se inscrevam no canal, deixem um like, façam de tudo aí para que esses vídeos aí se propaguem pela rede, pelo YouTube. É isso aí. Agora a gente vai entrar aqui num tema que é um resuminho só das três primeiras corridas do campeonato. A gente está indo para a quarta esse fim de semana agora, que é Baku, no Azerbaijão, tá? Vamos começar a falar dos pilotos. Só deixa eu colocar aqui o terceiro lugar aqui do campeonato, que é do o nosso jovial Fernando Alonso. A gente vai falar só dos três primeiros, só para fazer um resuminho bem breve assim, tá? Tá aí o nosso querido Fernando Alonso, xará do meu irmão. E aí, como que tá o campeonato desse cidadão aí? Bom, o Alonso vem sendo uma grata surpresa, né? Assim como a equipe pela qual ele corre, a Aston Martin, que deu um salto gigantesco do ano passado para cá, ou melhor, dos dois últimos anos, né, desde que começou a se chamar Aston Martin, né, a antiga Racing Point, é um salto gigantesco de qualidade. E isso se deve a vários fatores. O fato de terem trazido vários componentes de outras equipes para a Aston Martin, tanto da Red Bull como da Mercedes. A expertise do Alonso, claro, um dos maiores pilotos da história. Por mais que a quantidade de títulos dele não esteja a par do seu talento, eu acho que o Alonso merecia muito mais títulos do que o que ele realmente tem. E, Concordo. enfim, 3 pódios, 3 terceiros lugares nas 3 primeiras corridas do campeonato. Eu acho que isso reflete muito bem o que é o campeonato do Alonso. E eu acho que a tendência é ele continuar nessa toada. É um cara aguerrido, é um cara guerreiro, sempre foi. E eu acho que a idade não está afetando, né, a sua pilotagem. Eu acho que ele está até ficando a cada corrida melhor, né? Falando das 3 primeiras corridas desse campeonato de 2023. Ele pilotou muito bem no Bahrein, pilotou de forma bestial, né, em Jeddah, na Arábia Saudita, e a última prova na Austrália, depois de todo aquele rolo que deu na relargada, enfim, conseguiu aí reverter todo o seu bom potencial durante todo o final de semana em mais um pódio. Então, eu acho que o Alonso é de fato um dos destaques dessa temporada. Sim, eu também concordo com tudo que você falou. É, A idade, o cara parece estar com 20 anos, né? Correndo. Sim, sim, ele Aquela parece que tem aquele. ultrapassagem, aquela ultrapassagem em cima do Hamilton no Bahrein, eu vou falar pra você, aquilo ali nem Sim, no videogame eu acho que eu consigo fazer um negócio daquele. sim, foi algo maravilhoso aquela disputa. Para mim foi o ponto alto da primeira prova. E eu acho que, claro, a gente precisa levar em consideração também a questão finanças, né?
no caso da Aston Martin, porque é um grande investimento que vem sendo feito pelo Lawrence Stroll desde Sim, que assumiu, né, a equipe na época em que ainda era a Force India, e aí virou Racing Point, ele entrou mais na jogada, e agora como Aston Martin, ele como um dos acionistas da Aston Martin, é um cara que está botando uma grana violenta, construindo uma baita de uma estrutura lá em Silverstone, né, onde é a fábrica da equipe. Então eu acho que isso é um acumulado de coisas, um apanhado de coisas está fazendo com que o resultado venha se mostrar na pista. concordo. Sem contar, assim, fora essa fábrica falam que é gigantesca, né? O negócio parece uma montadora de carros De que fazem, veículos, sei né? lá, É, isso, de veículos que fazem, sei lá, 100 veículos por dia. E eles montaram só para esse desenvolvimento da equipe, né? Então, isso, exatamente. promete. A Aston Martin chegou forte mesmo para virar a equipe de ponta, né? Não ficar andando lá atrás do pelotão, sei lá, durante anos, né? Que isso fica feio para as equipes. No caso da Williams, por exemplo, que campeã do mundo, tudo, e tá andando lá atrás já fazem o quê? Uns 8 anos? Na verdade, a Williams é um assunto que, enfim, a gente vai abordando aí conforme o decorrer dos programas, né? É uma Sim, equipe emblemática na Fórmula 1, teve um fundador que, infelizmente, já se foi há 2 anos, o Frank Williams, e hoje, desde que o Dorilton Capital, que foi o grupo de investimentos que assumiu o controle da Williams, eles vêm tentando fazer algumas alterações aos poucos, e em algum momento ou outro eles têm algum lampejo de resultados bons, mas ainda para alcançar o patamar que já alcançou, se é que um dia vai alcançar, vai demorar bastante. Então a Williams é uma equipe que, por conta de algumas coisas muito conservadoras, eles meio que pararam no tempo. E aí, nos últimos anos, desde que principalmente começou a era híbrida, eles tiveram altos e baixos. Vale lembrar que em 2014 a Williams foi a terceira colocada no campeonato, na época em que o Felipe Massa e o Valtteri Bottas corriam pela equipe sim, ainda. isso. Então, Então, é isso mesmo, é. Oito, eles 9 anos tiveram já altos. praticamente, né? Isso. Eles tiveram aí altos e baixos nos últimos anos, né? Agora, com uma dupla razoavelmente interessante, né? O Logan Sim, Sargent e o Alex Albon estão tentando aí alguma coisa melhor, já que hoje a gente não consegue enxergar uma última equipe no grid, né? É lógico que se a gente for olhar a tabela, a pontuação, sempre vai existir uma última equipe, mas não significa que ela seja o pior carro do sim, grid. sim. Que fique em último em todas as Exato, corridas e as sprints, né? E exato. eu só fiz o comparativo com a Williams, que a gente não vai abordar hoje aqui, por conta que a Aston Martin é nova no grid, né? Se você for comparar com a Williams e tá lá em outro patamar, como diria o Gerson do Flamengo. É isso aí. Agora vamos falar do segundo colocado do campeonato, que é o nosso querido mexicano Checo Pérez, conhecido como Sérgio Pérez. E aí, como é que tá o nosso querido Pérez, sonhando com o título, desanimado com a equipe? Olha, sonhar, todo mundo tem o direito de sonhar, né? Inclusive o próprio Logan Sargent, que é estreante na categoria, ele pode ter o sonho que ele quiser, enfim, a gente ainda não paga imposto para sonhar. Claro, Mas digamos que se a gente, se nós olharmos aí pela questão talento, obviamente o companheiro do Checo Pérez é muito mais piloto. E existe, lógico, uma coisa que é muito importante a se levar em consideração, é que a Red Bull trabalha para o melhor piloto da equipe, que no caso não é o Checo Pérez. sim, Então, óbvio, ele tem capacidade para vencer corridas, ele tem capacidade para disputar coisas interessantes, mas eu acho que a nível de título não é o caso, principalmente em se tratando de um cara que tem como companheiro de equipe o Max Verstappen, que, como eu falei, tem aí todos os privilégios de ser o primeiro piloto da equipe. Então, o Checo Pérez, inclusive, um parêntese aqui, ele é um cara que vai muito bem em circuitos de rua. E a próxima etapa é justamente um dos circuitos onde ele vai melhor, que é o circuito do Azerbaijão, Grande Prêmio do Azerbaijão lá na pista de Baku. Então, eu acredito que o Pérez pode sim alcançar resultados muito interessantes. Ele tem que
de uma certa forma, estar feliz por pilotar pela melhor equipe hoje do campeonato, e fazer o possível para que quando o Max Verstappen não estiver num dia inspirado ou acontecer algum problema, para ele estar lá, né? Ou marcando o máximo de pontos possíveis, como ele conseguiu fazer na Austrália, largando lá do fim do grid por conta do problemático sábado que ele teve, né? E aí eu acho que ele pode conseguir sim um vice-campeonato, né? Tudo, claro, se desenha para que o Max conquiste o terceiro título, a gente vai falar dele na sequência, mas eu acredito que o Pérez consiga sim uma boa colocação aí, segundo, eu acho que segundo lugar, eu acho que é algo factível para ele, já que depois da Red Bull, o meio de campo ali está um pouco embolado, se a gente olhar para a Mercedes, uma Ferrari, uma vai alternar ali numa posição no pódio, mas eu acho que um segundo lugar ali, sempre que o Pérez puder capitalizar um bom resultado, é a chance dele de conseguir se destacar ali, depois, claro, do companheiro de equipe dele. Legal. Eu também penso parecido com o Pérez. Eu acho ele um baita piloto. Questão de título, eu acho bem difícil, como você frisou. É, eu só vou ficar muito chateado se o Pérez de novo ficar dependendo de troca de posição ou ficar exigindo muita coisa para chegar em segundo lugar, como foi ano passado, principalmente por conta desse carro, porque, sabe, o carro que cuida tão bem dos pneus, tem esse DRS que é um absurdo, que na reta parece um foguete que as outras equipes não conseguem nem se defender praticamente, né? Então, e como ele é um baita piloto, eu acho que dá para ele é, ficar com um segundo lugar tranquilo, sem precisar suar no fim da temporada, como foi ano passado, e acabou perdendo para o Leclerc, né? Principalmente, mesmo com as atrapalhadas lá da Ferrari e tudo, ele acabou perdendo o vice-campeonato. Sim, E é isso. quando a gente enxerga um piloto como o Pérez, na situação em que ele está hoje, né, e que na verdade ele já esteve nas duas últimas temporadas, né, quando ele começou a correr pela Red Bull, a gente pensa, bom, quando o cara tem um carro dominante nas mãos, mesmo que ele não seja o piloto principal da equipe, o mínimo que ele precisa fazer é andar próximo do primeiro piloto. Ele vem fazendo isso com uma certa regularidade, melhorou bastante. No começo ele estava sofrendo um pouco naquele regulamento antigo, no carro, né, de 2021, que foi quando ele estreou. Ele estava apanhando um pouco ali para pegar a manha do carro, tanto que ele só começou a mostrar realmente serviço da metade do campeonato, mais ou menos ali para frente. Né? Antes disso, cometeu muitos erros, o carro era moldado ao estilo do Verstappen, mas o mínimo que se espera de um cara como o Pérez é que ele consiga andar mais ou menos próximo do Verstappen. Só depende dele ser vice-campeão, assim como já foi o Bottas, assim como no passado já foi o Barrichello e outros pilotos que foram aí conhecidos como escudeiros dos primeiros pilotos. Mas o Pérez ele só depende dele para conseguir um vice-campeonato, visto que as equipes que vêm na sequência, atrás da Red Bull, Mercedes e Ferrari, elas vão se embolar ali, dependendo do circuito, uma ou outra vai alcançar resultados diferentes ali, e pode ter certeza que se o Pérez tiver a cabeça no lugar, parar com essa coisa de querer também bater muito de frente com o Verstappen, porque ele, lógico, quer provar para ele, para as equipes rivais e para a própria Red Bull, já que é uma grande vitrine, que ele é capaz de bater o Max. Ele pode ser capaz de bater o Max, mas não com a frequência que ele gostaria que fosse, já que ele não tem tanto talento. Mas, claro, ele tem a questão do ego, tem a questão do orgulho, ele quer mostrar serviço. Mas eu acho que seria uma boa se ele capitalizasse o máximo de pontos possíveis. Concordo plenamente. E agora vamos falar do líder do campeonato, o Vespa, mais conhecido como Max Verstappen. E aí, o Tri tá encaminhado ou ele vai ter mais dor de cabeça esse ano? Olha, se tudo correr como vem correndo nas últimas etapas, e aliás, desde o início da última temporada de 2022, logo depois ele ter conquistado aquele título que, do ponto de vista de muitas pessoas, foi um título polêmico, graças a erros de, enfim,
comissário de prova, ou até mesmo do próprio Michael Masi, né, do famigerado Michael Masi. Então, assim, a gente tem hoje um piloto que é completo, ele tem o melhor carro nas mãos e ele tem uma equipe que funciona como um relógio. Eu acho que isso é uma receita de sucesso. Eu não consigo enxergar uma Mercedes reagindo a ponto de bater de frente com a Red Bull. Eu não consigo enxergar uma Ferrari reagindo a ponto de bater de frente com a Red Bull. E o Max ele está numa fase em que tudo que ele toca vira ouro, né? Toda a corrida que ele anda bem, ele sempre busca o limite. Ele é um cara que a sede dele por vitória não é que é maior do que qualquer outro piloto, mas é uma sede incontrolável, insaciável. Né? Enquanto tem alguns pilotos que a gente sabe que ficam ali limitados pela falta de desempenho do carro, por uma equipe que às vezes se embanana na hora da estratégia, como é o caso da Ferrari, que se atrapalhou muito nas últimas temporadas e ocasionou na troca de diretor geral aí, do team manager. Então eu acho que o Max está capitalizando. Eu acabei de falar essa palavra, citei ela pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao se tratar do Pérez, mas o Max ele está capitalizando a boa fase que ele vem passando, a boa fase que a equipe Red Bull vem passando e o carro que é fruto de um trabalho excepcional de um cara chamado Adrian Newey que está acima de qualquer suspeita. O Adrian Newey é conhecido como o mago da aerodinâmica, né? O cara é o, a tese do cara de mestrado, né? Não sei se foi de, né? Não lembro agora qual era o título. Era efeito solo, então, enfim. Vamos lá, que a gente tá com o tempo já corrido, faltam 6 minutos aqui pro fim do programa. Eu vou até cortar essa parte, tá? Que eu tô falando do tempo, só pra gente. Tá. Vamos pra expectativa, então, aqui pra Baku. O que esperar dessa pista, dessa corrida? Abordar aí a mudança, né, do formato agora, porque vão ser um treino, são 2 treinos e 2 corridas aí. Exatamente. Baku é uma pista cuja a zona de aceleração é muito grande, uma reta de mais de 2 quilômetros aí, e é um circuito que alterna essa reta que eu acabei de citar e um trecho na parte dos castelos ali que mal cabe um carro ali, né? É uma coisa impressionante de se ver como a Fórmula 1 conseguiu ajeitar uma pista para caber um carro de Fórmula 1 ali naquele corredor praticamente. É uma pista muito rápida, é uma pista que, como eu disse, o Checo Pérez anda muito bem, outros pilotos também se dão muito bem. A vitória no passado ficou com o Verstappen. E nesse final de semana vai ter uma pitada, um ingrediente aí muito interessante, que é justamente isso que você acabou de citar, a Sprint Race, que vai mudar o seu formato, sendo diferente do que foi nos últimos anos aí. A Sprint que começou em 2021, 2022 teve alterações na pontuação e agora a alteração acima de tudo é no seu formato. Então serão os treinos na sexta-feira, que será o primeiro treino livre, o único treino livre basicamente que vai ter, depois vai ter o treino para a corrida de domingo. E aí no sábado vão ter mini treino e mini corrida, ou seja, o treino classificatório, né, o qualifying para a sprint race e a sprint race acontecendo no próprio sábado. E depois no domingo a programação normal com a corrida acontecendo aí na íntegra. Então, eu acho que vai ser muito interessante uma sprint race pela primeira vez acontecendo num circuito de rua. Legal. Teve opiniões diferentes, né? O Verstappen mesmo disse que não gosta muito. O Hamilton já disse que ele é aberto para ideias novas, tudo, né? E a mídia, eu li também que a mídia britânica, eles são veemente contra, né? Esses novos formatos que a Liberty tá colocando. Eu gosto, eu acho que é mais entretenimento, é mais assunto para falar, né? Enfim, vamos torcer para que funcione. Funcionando, eu acho que aí a rejeição vai começar a diminuir e vai ser legal, né? Sim, É, na verdade, o pode que falar. acontece? Esse formato ele foi meio que apanhado, né, compartilhado com a MotoGP.
Então, o Domenicali Isso, foi lá e viu como é que funcionava a coisa, resolveu trazer para cá. E a Liberty é uma administradora, por assim dizer, que zela muito pelo espetáculo. Então, eles já estavam cansados desse formato de sexta-feira, não equipes vale ficarem dando nada, né? voltas e voltas e voltas e voltas e não vale nada. E não Então, vale eles nada, né? apimentaram a sexta-feira, né? Eu também Sim. gosto do formato. No princípio eu não gostava muito porque fazia com que a corrida do sábado comprometesse a do domingo. Então eles se apegavam muito nisso. Os pilotos que eu digo, Uhum, né? E as equipes. Mas eu sim. acho que talvez com esse formato aí sendo meio diferente, pode ser que dê alguma coisa aí para tirar de proveito e que seja bem legal. E vamos agora para o último tópico aqui do programa piloto. O Leclerc na Mercedes, né? Muito se falou aí esses dias aí que ou seria uma troca com o Hamilton indo para a Ferrari, o Leclerc indo para a Mercedes, ou seria já um pré-acordo aí para uma futura aposentadoria do Lewis. O que que a gente tem aí para falar sobre as fofocas aí do mundo da Fórmula 1? Pois é, essa dança das cadeiras pode ficar muito interessante com essa questão de uma possível troca ou apenas da ida do Leclerc para a Mercedes. Se for o caso, quem iria para a Ferrari no lugar do Leclerc? Hamilton aposentaria? Então, essas são todas perguntas que precisam ser feitas e o tempo apenas é quem vai responder. Em se tratando de Leclerc na Mercedes, eu acredito que é algo factível. Já ao contrário, Hamilton na Ferrari, eu acho pouco provável, pelo menos. Primeiro porque eu acho que o Hamilton não combina muito com o status quo da Ferrari, né? Eu acho que ele é um cara que usa muito bem as suas mídias sociais, né, para mostrar as causas que ele defende, para mostrar tudo aquilo que ele pensa, usa as roupas que ele julga ser estilosa e, enfim, eu acho que é uma questão de gosto isso. É, desfila pelo paddock aí toda quinta-feira ou sexta-feira quando tá chegando no paddock, daquele jeito até meio espalhafatoso, levando o cachorro para cima e para baixo e tal. Então, assim, eu acho que não por isso, eu acho que não só, aliás, por isso, a Ferrari é uma equipe mais quadradona, se a gente for dar uma olhada no retrospecto dos pilotos. Claro que hoje a gente tem aí, com o advento das mídias sociais, um Leclerc, né, que é conhecido aí como o Monegato e tal, o Sainz, que é um cara boa pinta também, filho de campeão de rally e tudo mais. É um ambiente um pouco mais descontraído esse da Fórmula 1 hoje em dia. Mas se a gente for olhar o retrospecto, digamos que o Hamilton ele não se enquadra muito bem na questão Ferrari, sabe? Eu acho que ele é um cara mais. A Mercedes criou ele desde o tempo que a Mercedes fornecia motores para a McLaren, e aí depois ele acabou guiando pela Mercedes. Então, assim, eu acho que ela cuidou muito assim do Hamilton da maneira dela e deixou ele mais livre. O Hamilton eu não sei se combina muito com o estilo da Ferrari. Mas o Leclerc, em se tratando de pilotagem, o Leclerc na Mercedes eu acho que seria uma boa, porque o Leclerc ele tem que procurar o rumo dele. Eu acho que a Ferrari, se continuar muito nessa coisa de ficar trocando diretor esportivo, de ficar trocando uma série de outras questões aí de gente da cúpula, vai acabar ficando nesse mais do mesmo, né? Lutando aí no máximo por um vice-campeonato de construtores ou permitindo até que seus pilotos vençam pontualmente aí uma corrida ou outra, mas nada muito além disso. Ferrari é uma incógnita, assim como hoje, por exemplo, é a McLaren, que tem também no Lando Norris uma outra promessa que já está desde 2019 lá e se amarrou num contrato até 2025 com opção para 2026 e que muito provavelmente, se a McLaren também ficar muito nesse vai, não vai, nessa meiuca de pelotão, vai ser uma eterna promessa. Eu espero que também com o Oscar Piastri, que é um outro talento gigantesco que a McLaren tem nas mãos, que ele também não fique perambulando por caminhos que não vão levar ele a nada. Então, lógico, eu não estou dizendo aqui que a McLaren ou até mesmo a Ferrari, até pela tradição, não tem condição de lutar por algo melhor do que aquilo que eles vêm lutando nos últimos anos. Mas eu acho que seus respectivos pilotos, suas respectivas estrelas, precisam ficar atentos ao mercado. Né? A Ferrari é a maior vitrine que se pode ter hoje, porque sempre vai ser, sempre foi, porque é a equipe mais tradicional, é a equipe que tem a maior torcida dentro da Fórmula 1, e eu acho que isso faz com que seja a maior vitrine. Então, a Mercedes também, vendo que o Hamilton está mais próximo do fim da carreira do que do começo,
pela idade que ele tem, pode ser que amanhã ele vire e fale, olha, eu não quero mais, e aí o Leclerc fica como um backup, porque eu acredito que o Mick Schumacher, como piloto reserva, não vai ser alçado ao posto de piloto titular da equipe de uma hora para outra, assim como não foi o Stoffel Van Dorn, assim como não foi o Nick De Vries, que hoje está na AlphaTauri. Mas eu acho que o Leclerc seria uma ótima escolha, sim, para a Mercedes. Ele é um cara talentoso, ele sabe disso, as outras equipes também sabem. Ele chegou já botando para quebrar na Ferrari quando estreou pela equipe em 2019, vencendo corrida. Tudo bem que a gente sabe que a Ferrari tinha aquele motor meio, né, meio irregular, mas isso não diminui os feitos que o Leclerc teve dentro da pista até então. Ano passado, ele era cotado como um dos favoritos para vencer o título, até a Red Bull fazer com que a Ferrari comece poeira na maioria do campeonato. Então eu acho que hoje o Leclerc é uma boa escolha sim para a Mercedes, caso ela tenha interesse em fazer essa troca do Hamilton, seja ele indo para a Ferrari, que eu acho pouco provável, ou não. Sim. Lembrando que o Leclerc ele é da mesma geração do Verstappen, né? Então, Sim, ou ele começa a morder mais os títulos ou chegar mais próximos agora, como você falou, deixar a fila andar e o tempo passa e ele pode ficar perdido aí, né? Pode ficar a ver navios aí, que, como aconteceu com muitos pilotos, que a hora passou e aí quando foi sim, ver já não tinha mais espaço numa equipe de ponta, porque Fórmula 1, querendo ou não, isso sempre foi, o carro diz muito, né? Se o cara vai brigar por títulos ou não, né? com certeza. E é isso. Então a gente vai chegando aqui no final desse primeiro episódio, episódio piloto, lembrando de novo. Agradeço a presença de todos aí. Não deixe de se inscrever, de dar o like aqui no vídeo para apoiar o canal, ajudar a gente a criar mais conteúdos. Agradeço o Fê aí, que eu chamo ele de Fê, porque é meu irmão, né? Então, chamar ele de Fernando ia ficar meio estranho, né? Agradeço aí a presença dele, trazendo bastante informação aqui, opinião com informação, que é o equilíbrio correto das coisas, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, na verdade, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade, né? Acho que é um ótimo momento para a gente poder iniciar esse projeto. É um campeonato que vem aí se desenrolando de uma forma bem interessante. Vale lembrar que hoje, como temos exatamente nessa ordem de forças, né? Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin, talvez Ferrari e Mercedes ali se alternando, ou até mesmo a Aston Martin ali se enfiando ali como uma equipe, né, que vem surpreendendo, né, no final do campeonato pode mudar tudo isso daí entre as três principalmente, Claro. ficam apenas duas, eu sempre costumo fazer a análise desse ponto dessa maneira, ficam 8 carros com possibilidades ali bem factíveis de pontuar durante todas as corridas, sobram apenas 2 posições para os outros se degladiarem. Então, eu acho que vai ser um campeonato muito interessante, o pelotão no meio vai ser muito brigado. Então, eu acredito que o campeonato vai ser mais interessante do que foi o do ano passado, já que o Verstappen barra Red Bull, né, ganharam com tanta facilidade, ficou até uma coisa meio que um anticlímax, né? A gente esperava que Sim. a Ferrari, que desde o começo veio forte, fosse peitar com mais frequência a Red Bull, mas não foi o caso. A Red Bull ganhou o campeonato do ano passado com uma imensa vantagem, foi uma discrepância absurda. E nesse ano, apesar de a Red Bull ainda estar na frente de forma considerável, a gente tem aí um pelotão que vem atrás brigando. E eu tenho certeza que Mercedes, quando trouxer as atualizações para o carro desse ano, a partir do GP de Imola, hoje Tá. conhecido como GP de Emília-Romanha, é, e aí as outras vindo também com várias atualizações, a Ferrari sempre trazendo alguma coisa nova. Se começar também a não errar com tanta frequência, vai ser um campeonato interessante para a Ferrari. Os pilotos também, eu acho que nesse ano estão um pouco mais com a cabeça no lugar, ao contrário do ano passado, onde eles estavam querendo andar mais do que o carro, mostrar muito serviço, sabendo que tinham um carro competitivo na mão, mas não tão bom quanto a Red Bull, às vezes eles metiam os pés pelas mãos. E aí, nesse ano, eu acho que eles estão com a cabeça um pouco mais no lugar. E, claro, a Aston
Aston Martin vindo aí como uma coringa, né? É uma equipe que, lógico, ao começar os testes de pré-temporada, a gente já viu que era um carro que tinha coisas interessantes para oferecer. Mas ninguém esperava que fossem 3 terceiros lugares nas 3 primeiras corridas de um cara que já passou dos 40. Então isso demonstra muito o que eu acho que o espírito hoje da Aston Martin. E, claro, não vamos deixar o Lance Stroll de lado. Né? É um cara que, por mais que tenha as suas limitações, cresceu muito como piloto. Não vai ser campeão do mundo, não vai ser um vencedor de corridas em sequência, pode ser que exista uma zebra ou outra, como foi a única pole position que ele alcançou até hoje no GP da Turquia em 2020, e que ele vá lá e faça um resultado bom. Teve alguns pódios, inclusive, pela Racing Point, né? Então, assim, eu acho que esse campeonato tem tudo para ser um ótimo campeonato. Então, nada mais apropriado para o momento do que iniciar um projeto como esse que a gente está começando e que eu estou muito feliz de fazer parte dele. Sim, legal. Isso aí. O Stroll que é chamado como ídolo, né? Vamos Um lembrar abraço para disso, Adalto né? Silva. Um abraço para ele, que, Bora. aliás, somos fãs, seguidores e assistimos todos os programas aí que eles colocam lá no Auto Race. Um abraço O para ele, Adalto, pro Fábio Campos, pro Bruno Aleixo, para todo mundo aí isso. que faz parte desse mundo da Fórmula 1 aí, que da mesma forma que a gente está iniciando aqui esse projeto, que propagam o esporte aí pelo mundo afora. Exatamente, os cabeças de gasolina, né? Então é Exatamente. isso. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado aqui por assistir. Lembrando de novo, não deixe de dar o like, se inscrever no canal, ajudar a gente, dar essa forcinha aí, tá bom? Valeu!